Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula de ciências. Vamos falar aí sobre as propriedades dos materiais. Página 94 até a 97, só de leitura, e depois a gente vai fazer os exercícios aí da página 100 a 102. Vamos lá dar uma olhada? Aqui estamos então, pessoal, olha aí, materiais usados em diferentes objetos. Vamos ler junto com a Pro aí, prestar bastante atenção na leitura? Vamos lá então. É grande a diversidade de materiais disponíveis para a produção de objetos. Eles se diferenciam por suas propriedades, isto é, cada um tem características específicas. Há materiais frágeis e resistentes. Frágeis são fraquinhos, né? Resistentes são bem fortes. Flexíveis, aqueles que dá pra gente dobrar, virar, torcer, e rígidos, que são aqueles mais durinhos, ok? Temos aí materiais transparentes, que dá pra gente ver tudo do outro lado, e temos também os materiais opacos, que são aqueles aí que nós não conseguimos ver muito bem o que está do outro lado ou dentro dele, tá bom? E com muitas outras propriedades. Então, ó, no comecinho aqui do nosso texto já falou aí que existem diversos materiais e que os materiais podem ser de vários jeitos, né? Transparentes, opacos, flexíveis, rígidos, né? E assim por diante. Olha a foto dessa família linda aqui tomando aí o seu lanchinho, né? Olha lá, temos vários materiais na mesa aí que são transparentes, né? Outros que não, né? Muito bonita a família. Ponto de partida. A imagem apresenta uma cena comum em nosso dia, em nosso dia a dia, em que muitos objetos são usados. Você é capaz de identificar os materiais usados na produção desses objetos? Por exemplo, o copo. O copo pode ser feito de quê? Converse sobre isso com o professor e o colega. Lá no nosso Meet a gente conversa melhor, tá bom? É possível produzir esses objetos com outros materiais? O copo de vidro lá, eu posso fazer ele com outro material? Eu posso fazer ele de plástico? Eu posso fazer ele de acrílico, sei lá? Posso usar outros de metal? Posso fazer copos de metal? Tem várias possibilidades aí, né? Se sim, com qual deles? Ah, vamos conversar bastante lá no Meet sobre isso para a gente poder ouvir os nossos colegas e termos bastante ideias aí sobre outros tipos de materiais. Agora, estamos aqui no Entender Ciência, propriedade dos materiais. Vamos saber lá, ó. Os objetos variam de cor, tamanho, utilidade, forma, cheiro e peso. Olha que grande essas variações. Eles podem ser diferentes, mesmo que sejam feitos do mesmo material. Veja as imagens a seguir, muitos objetos que podem estar presentes em nossa sala de aula. Então, olha lá, cadeira, mesa, armário, né? O quadro, temos aqui lápis, tinta, tesoura, apontador, régua, caderno. Ó, objetos que podem ser encontrados em sala de aula, objetos usados nas atividades escolares. Temos o clipe ali, ó, várias coisas. Prestando atenção na leitura, então. Os objetos são produzidos com matérias que tenham propriedades adequadas ao uso de cada um deles. Por exemplo, para fazer um guarda-chuva, a gente deve usar um material que não permita a passagem de água. Então, não adianta nada eu ter um guarda-chuva que deixa a água passar, que eu vou me molhar. Então, cada material tem que ter aí, cada produto tem que ter um material ideal para que ele seja bom, não é? Então, seguindo aqui, ó, já para fazer um casaco de frio, deve-se usar um material que mantenha o calor no corpo. Não adianta nada eu querer fazer aí um casaco para me proteger do frio cheio de furinhos, por exemplo. Iguais são aquelas camisas que a gente usa para ir para academia, sabe? Que a gente usa para ir para praia. O que adianta
se tem aquela parte lá que faz a nossa pele respirar mais, né? Se no frio a gente quer, na verdade, é se aquecer. Então, cada produto com a sua característica aí para que ele seja bom. Olha lá, os seres humanos produzem muitos objetos, sempre escolhendo os materiais de acordo com as suas propriedades. No caso de uma pipa, por exemplo, que propriedades devem ter os materiais usados na sua confecção? O que a gente precisa? Quais os materiais que nós precisamos para poder fazer uma pipa? Será que a gente vai precisar de papel? Será que a gente vai precisar de madeira? Será que a gente vai precisar de plástico? Olha lá. Será? Vamos lá ver. Algumas dessas propriedades se referem à flexibilidade ou rigidez do material. Então, para fazer uma pipa, a gente tem que ter um material que dê para a gente torcer, dobrar, não é? E também tem que ter um material com uma certa rigidez, que seja um pouco mais durinho. Então, olha lá, os materiais flexíveis podem ser dobrados e desdobrados, sem que quebrem, rompam ou se partam. Já os materiais que são rígidos, são durinhos, não podem ser dobrados e desdobrados. Por exemplo, a nossa régua, a régua que a gente está usando lá em matemática e tal, ela é de plástico ou de madeira. A gente não pode dobrar ela, senão ela quebra, não é? Ela é rígida. E a nossa folha de papel, por exemplo, a gente já pode dobrar ela, que ela não tem o perigo de se partir, a não ser que a gente rasgue por querer, mas se a gente pode dobrar ela, que ela não vai se partir, não é? Há também aqui, ó, segundo parágrafo aqui, pessoal, seguindo a nossa leitura, tá? Ó, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Segundo parágrafo. Há também uma outra propriedade dos materiais, que é a capacidade de permitir ou não a passagem de luz. Já estudamos isso, lembra? O vidro, por exemplo, é considerado um material transparente, pois ele permite a passagem da luz. Devido a essa característica, o vidro é usado em muitos objetos. Já estudamos os translúcidos, os transparentes e os opacos. Lembram? Já fizemos prova até sobre isso daí. Então, olha lá. No entanto, o vidro é um material que não é flexível. Olha lá. Não dá para a gente dobrar o vidro, né? Ou seja, depois que ele foi moldado e frio, ele não pode mais ser dobrado. Porque, ó, para o vidro ter aquele formato de copo, de tapué, de assadeira, de lustre, ele é esquentado em alta temperatura, ele fica molinho, mas é assim, uma temperatura extrema, muito alta. E aí ele fica molinho. Aí eles moldam o vidro e uma vez que ele esfriou, que ele não tá mais com aquela temperatura super quente, ele não volta mais, a gente não tem mais como mexer nele, tá bom? A não ser que esquente novamente, faça todo o processo. Mas depois que ele tá pronto, a gente não consegue mais dobrar. Depois que esfria, não tem jeito. Então, olha lá, ó. Portanto, os objetos de vidro podem se quebrar. Aqueles objetos que a gente não consegue, que são rígidos, normalmente se quebram, né? A resistência do vidro varia conforme a espessura e seu tamanho. Em algumas situações, como na construção de casas e prédios, o vidro é usado com estrutura de madeira, aço e concreto. Considerando essas características, Desculpa, deixa para eu ler novamente aqui o último parágrafo. Considerando essas características do vidro, porque os aquários são feitos desse material. Se o vidro aí pode quebrar, se o vidro aí é um pouco mais, né, menos flexível, por que eles fazem um aquário que pode quebrar e os peixinhos todos saírem lá com vidro? Hein? Por que será que tem de ser de vidro um aquário? Olha lá. Paredes dos aquários são feitas de vidro, um material rígido e transparente. Por quê? Porque o vidro é transparente, então a gente consegue ver através dele os bichinhos do outro lado.
Então, por isso que o vidro é um material ideal aí. Mas o vidro também tem aí as suas... ele tem aí as suas propriedades. Ou ele pode ser um pouco grosso, que é muito mais difícil de quebrar, ou muito fininho, que aí é muito mais fácil de quebrar, tá bom? Tem aí essas diferenças. O papel é um material flexível e podemos fazer dobraduras com ele. Existem diversos tipos de papel, resistentes, transparentes, coloridos, entre outros. Cada tipo de papel tem uma utilidade diferente. Pensando nisso, que tipo de papéis aí podem ser usados para fazer embalagens? Olha aí, ó. Temos aqui, ó, o papel fino é usado em embrulhos delicados, como flores, e o papelão, que é mais grosso, mais durinho, pode ser mais resistente e utilizado para produzir caixas. Legal, né? Continuando aqui, a madeira, né? A madeira é um material amplamente usado na produção de diferentes. Opa, deixa eu voltar ali. De diferentes objetos dos mais variados tamanhos. Assim como o vidro, a madeira também é utilizada na construção de casas. Com essas características, é possível dobrar um objeto de madeira? Será que a madeira rígida e tem como a gente dobrar ela? Ela é maleável? Não, né? Madeira é rígida. Se a gente dobra, acaba quebrando. A gente pode esculpir, a gente pode serrar, mas a gente não consegue dobrar ela. A borracha e o plástico também estão presentes em muitos objetos. Alguns deles são flexíveis, isto é, podem ser dobrados e enrolados. Que objetos de plástico ou borracha você conhece? Eles são flexíveis? Olha lá, a régua de plástico rígido não é flexível, mas existe aquela régua que dá para dobrar. Vocês já viram dessa régua? Tem a régua durinha de plástico rígido e tem aquela régua que a gente consegue enrolar ela, que ela é mais molinha. São tipos de plástico diferente aí para o mesmo produto, tá? Olha lá, mangueira a gente consegue enrolar, dobrar, o plástico a gente consegue enrolar e dobrar. Então depende muito aí, o saquinho plástico, né? Depende muito aí da maneira que nós usamos cada material. E os plásticos aí também tem variações, galera, tá? Nas suas propriedades, que fazem ele ficar ou um pouquinho mais duro, ou um pouquinho mais mole, ou um pouquinho mais rígido, ou um pouquinho mais maleável. Depende muito do que nós vamos usar. Partindo aqui, galera, para nossa página 100, né? Nossa página 100, pulamos lá o nosso Entre em Ação, né? Estamos em época de pandemia, então não tem como ficar fazendo aí experiências com muitos materiais, então a gente vai pular e já vai vir aqui para a página 100. Página 100 é exercício. O que eu vou ter que fazer? Leia a descrição de cada objeto e indique materiais que sejam adequadas para a produção deles. De que devem ser esses materiais aí? Vamos ver? Olha lá. Letra A. Para confeccionar roupas, é preciso de um material que possa ser dobrado e desdobrado. Que material que a gente faz a roupinha lá? Que tecidos normalmente a gente faz a roupinha? Eu posso colocar lã? Eu posso colocar algodão? Eu posso colocar madeira? Eu posso colocar borracha? Eu posso colocar seda? Lembre dos tipos de tecido que a gente conhece. Eu posso colocar sintético? Quem tem aquela jaqueta de couro, aquela jaqueta sintética que é mais quentinha, né? Que é feita com pele, com couro dos animaizinhos. E também aquele sintético que não é pele dos animaizinhos, mas lembra, hein? Então, coloca os nomes aí dos materiais aí, das propriedades que dá para fazer roupas e tecidos, tá bom? Letra B. As janelas, mesmo fechadas, devem permitir que a luz solar ilumine o interior das casas. Como que faz para a gente fazer uma janela que tampe do vento, da chuva, mas que a luz entre? A gente tem que usar que material?
que é translúcido, que a luz passa, que é transparente. Podemos fazer a janela de quê? Tem dois materiais que podem ser aí translúcidos, tá? Pensem bem, coloca os nominhos deles aí. Será que é vidro? Será que é plástico? Será que é madeira? Será que é lã? O que será, hein? Muito fácil. Letra C. A cama deve ser feita de um material resistente, duro, forte, para aguentar nosso peso, né? Para que a pessoa fique segura ao se deitar. Do que as camas podem ser feitas? Pode ser feito de madeira, de ferro, de lã, de plástico. O que você acha que é um material aí bem forte para segurar o nosso peso na caminha lá, se a gente quiser pular em cima também, né? E por último aqui, ó, letra D. As capas de chuva devem ser feitas de material impermeável. Impermeável que não passa a água, impede de passar água. Impermeável, impede a água de passar, ok? Para que as pessoas não se molhem. Qual que é o material impermeável aí, ó, que não deixa passar a água? Quando a gente vai lá colocar um sapato lá para pular na poça d'água, ou quando a gente quer um material que a gente sabe que a água vai bater e passar direto. A gente usa o quê? A gente usa madeira, a gente usa lã, a gente usa plástico, borracha, couro. O que a gente usa? Põe os nominhos aí, pode ser mais de um, tá? Número 2. Continuando aqui, número 2, nós temos esse joguinho aqui, tá? Lá do anexo 3, mas esse jogo é opcional, tá? Vocês podem jogar aí com os familiares de vocês, ó. Nem vou ler aqui, você tem que recortar as cartinhas e jogar aí com a mamãe ou com o papai. Esse jogo é muito interessante vocês jogarem com os familiares para vocês gravarem melhor os tipos de materiais. Então joguem pelo menos uma vez, tá bom? Quem quiser aí me mandar a foto de você com seu papai jogando, a Pro vai postar lá no Facebook, certo? Eu vou ficar muito feliz. Aí temos o Connect, que tá mostrando aqui de onde veio um plástico. Que legal, olha lá. Vamos procurar entrar nesse link aí para ver de onde veio o plástico? Eu tô curiosa para saber, porque eu nunca ouvi falar de onde vem. Não sei também. E aí nós temos o Você Sabia? Olha lá, existem pontes construídas com vidro em alguns lugares do mundo. Esse tipo de construção atrai a atenção de muitos turistas. Olha lá, como a ponte de vidro é transparente, as pessoas caminham por ela e podem ver tudo o que está lá embaixo. Além do vidro, que é bem grosso e resistente, o aço, né, também é usado na estrutura. Veja a foto da ponte construída na China sobre um precipício. Quem teria coragem de passar aí nessa ponte, hein? Ai, eu já tenho um pouco de medo de altura. Imagina andando nessa ponte aí. Xiii, eu acho que a minha perna ia ficar um pouco bamba, né? Olha lá. Essa ponte é uma obra da engenharia moderna e serve de mirante, pois é possível contemplar a natureza do parque onde ela foi construída. Para evitar que o piso de vidro seja danificado, os visitantes devem usar uma proteção de borracha sobre os sapatos. Olha lá, então eles colocam uma proteção de borracha por baixo do sapatinho, primeiro para não escorregar e segundo para não arranhar e estragar aí o vidro da ponte. Legal, né, pessoal? Essas então são as nossas atividades de ciências de hoje, tá bom? Respondam lá aquelas perguntinhas da A, B, C e D e façam um joguinho e me mandem a foto, tá bom? O joguinho aí do que pode ser os materiais, do que são feitos aí as coisas. O objeto pode ser feito de quê? Tudo bem? Então vamos lá e fazer com bastante carinho. Então essa foi nossa aula de história. Um beijo, até amanhã e atenção e cuidado na hora de fazer aí todas as atividades, tá? Beijo, beijo, beijo.